natural das coisas é que o filho sepulte o pai, o filho sepulte a mãe. E quando foge a ordem natural das coisas, a dor é maior. Aqui está uma mãe que já havia passado por essa dor, de ter levado o seu marido para o sepultamento, levado ele para a cova, e agora ela está passando a mesma dor, porque agora ela está levando o seu filho. E pela tradição, toda vez que uma mulher ficava viúva, quem cuidava dela era o filho. Então esse filho, ele iria trabalhar, ele iria crescer, se desenvolver, depois começar a trabalhar para sustentar a sua mãe. Só que agora não havia mais sustento, porque aquele que seria o sustento dela havia sido morto. É tanto que lá na frente os apóstolos vão discutir sobre isso, porque as viúvas estavam largadas, as viúvas estavam jogadas, não havia mais ninguém para sustentar. Então os discípulos levantam homens que possam cuidar das viúvas. E esse era o dever de antigamente. Só que não havia mais sustento. Jesus estava se deslocando para a cidade de Naim, e com ele uma grande multidão. Só que essa multidão que seguia a Jesus não era uma multidão que amava o Mestre. Não, a multidão, a maioria que seguia Jesus, só seguia por interesse. Porque tem pessoas que só seguem por causa do interesse. Enquanto você tem algo para oferecer para ela continua te seguindo. Mas depois que você não tem nada mais para oferecer para ela deixa de te seguir. A maioria das pessoas seguiam Jesus por causa do interesse. Se não houvesse milagre, ninguém seguiria Jesus. Mas como ele era aquele que multiplicava os pães, multiplicava o peixe, multiplicava o pão, curava os enfermos, ressuscitava mortos, todo mundo seguia Jesus. E Naim não foi diferente. Jesus está se deslocando para aquela cidade. E pela cultura da época, o cemitério não ficava dentro dos muros da cidade. O cemitério ficava do lado de fora da cidade. Aquela viúva estava novamente seguindo o mesmo caminho em direção àquela cova. Eu imagino na mente dela o seguinte: eu já passei por esse caminho, eu já passei por aqui. Essa mesma multidão que está me seguindo, chorando atrás de mim, está chorando de novo. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, eu não estou acreditando no que eu estou passando. Eu achei que eu não passaria essa dor novamente, mas eu estou com a ferida aberta novamente. Só que nesse dia, alguém ia tratar essa ferida. A ferida dela estava aberta, mas nesse dia tinha alguém que ia tratar a ferida dela. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, quando a ferida está aberta, Jesus não fecha a ferida. Quando a ferida está aberta, Jesus não cicatriza a ferida, porque aquilo que foi aberto e fechado pode se abrir novamente. Jesus não cicatriza, porque cicatriz deixa marca. Quando Jesus trata a ferida, Jesus cura ela definitivamente. E Jesus vai curar a tua ferida nessa manhã. E quando Ele curar, isso não vai mais te machucar, isso não vai mais te ferir, não vai fazer mais você chorar, porque Ele está aqui nessa manhã para curar a ferida da tua alma, a ferida do teu coração. O único que tem cicatriz aqui é Ele. A cicatriz, as marcas nas mãos, as marcas nos pés, para você saber que um dia Ele verteu sangue pela sua vida, para você estar aqui hoje. Os pés, as mãos foram curadas pelos cravos, o sangue foi derramado, mas Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aquela viúva estava indo em direção ao sepultamento, e Jesus não entra na cidade. Jesus para no portão da cidade. Antes de Jesus chegar nesse portão, ele com certeza passou no lugar do sepultamento, porque o lugar do sepultamento era antes de se entrar na cidade. Eu imagino Jesus olhando para o local, olhando para os coveiros já prontos para sepultar, porque quando o cortejo fúnebre ia em direção à cova, em direção ao local de sepultamento, tudo já era preparado, tudo já estava pronto para receber o
colocar dentro da cova. Eu imagino Jesus olhando, hoje não vai ter sepultamento aqui. Eu imagino o Filho de Deus olhando para os coveiros e falando, ó, vocês não vão trabalhar hoje não. Onisciente como é, sabendo de todas as coisas, aqui vai ser diferente hoje. Tinha um sepultamento programado, mas eu vou mudar a programação. Preste bem atenção. Entre a mulher e entre o sepulcro do seu filho estava Jesus Cristo. Entre o local do enterro e entre o fúnebre ali, o caminho fúnebre, havia a presença do Filho de Deus. E quando Jesus está entre o que está acontecendo na sua vida e entre o destino final, tudo muda. Não importa se o inferno planejou algo para você, se Jesus estiver entre os planos do diabo e entre a sua vida, os planos do diabo serão destruídos, porque ele muda a situação, ele muda a história. Não interessa se o diabo planejou contra a tua vida, não interessa se ele planejou contra a tua família. Se Jesus estiver entre você, o inferno vai mudar e vai mudar. Aquela mulher achou que seria tudo igual. Ela já havia sepultado seu marido, ela achou que sepultaria o seu filho, mas ela mal sabia que ela teria um encontro com Jesus Cristo. Ela mal sabia que ela encontraria o Filho de Deus. Jesus, irmão, realizou vários milagres antes de se encontrar com essa mulher. E se você ler o livro de Lucas, você vai perceber que em nenhum momento os nomes das pessoas que receberam o milagre foram citados. O homem da mão mirrada não tem nome. A sogra de Pedro é a sogra de Pedro. O leproso, ninguém sabe o nome dele. O endemoniado, ninguém sabe o nome dele. O paralítico, ninguém sabe o nome dele. Mas Jesus Cristo também não se importa com o nome. Jesus não está se importando com a sua condição financeira. Jesus não está se importando com o seu cargo. Jesus não está se importando com a posição que você ocupa, porque Ele já conhece o teu nome. O único nome que tem que estar em ênfase nessa manhã é o nome dele, é o nome dele, é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo, que tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Ele para no portão. Eu imagino os discípulos pensando, por que o senhor parou aqui? Eu preciso parar nesse lugar. Eu tenho um encontro com alguém nessa cidade. Eu tenho um encontro com alguém aqui nessa cidade. Eu não vou entrar na cidade. Eu vou encontrar ela aqui. É nesse portão aqui. Ela já passou por aqui uma vez. Ela já passou aqui sentindo dor. Ela já passou aqui sofrendo. Mas é daqui para trás. Porque ela não vai passar nesse portão novamente. Havia um destino para essa mulher. Havia um cortejo preparado para ela. E a multidão da época, eles às vezes nem conheciam a família, mas seguiam para chorar junto. Existiam pessoas que eram pagas para chorar pelo defunto, para chorar pela família, assim como aconteceu no sepultamento de Lázaro. Pessoas que eram pagas para ficar chorando 7 dias, 14 dias, às vezes 30 dias. E naquela multidão com certeza haviam pessoas assim, seguindo aquela mulher, só para sofrer com ela. E Jesus estava dizendo, hoje vai ser diferente. Hoje não é só você que vai parar de chorar. Essas pessoas também vão parar de chorar. Hoje não é só sua ferida que vai ser curada. Essas pessoas também serão curadas. Ei, preste atenção, porque Jesus está nessa manhã dizendo aqui que eu vou curar as suas feridas, eu vou tratar das suas feridas e eu vou curar elas para sempre, assim como a sua família. Se você crê
o mestre parado no portão da cidade e os seus discípulos e a sua multidão, eu com certeza acredito que ela deve ter achado aquilo estranho. Ué, por que ele está parado aqui no portão da cidade? Por que ele não entrou? E Jesus, olhando para ela, se moveu de íntima compaixão. Porque como Deus, Ele faz uma leitura da vida dela. Como Deus, Ele sente a dor que ela está sentindo, Ele vê o sofrimento dela, Ele sabia que ela já havia sepultado o seu marido, que agora ela está sepultando o seu único filho. É como se Jesus tivesse tido pena dela. Mas essa compaixão aqui é um compartilhamento de dor. Ele compartilha da dor dela e ele se direciona a essa mulher. E quando ele chega perto dela, ele fala algo que ninguém ali falaria para ela. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nenhum discípulo falaria. Ele chega perto dela e diz: não chores. Como é que você vai falar com uma mãe que perdeu seu filho para não chorar? Como é que você chega no local de sepultamento? Está lá o pai chorando, está lá a mãe chorando, está lá os familiares chorando, a mãe tentando ser confortada, a mãe tentando ser consolada, está aos pés do caixão, e você chega e fala assim: não chora. Quando que você faz isso? Só Jesus tinha essa autoridade. Ei, não chores, porque Ele está aqui para limpar as suas lágrimas. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, uma manhã de celebração, uma manhã de festa, uma manhã de ceia, mas talvez você tenha entrado aqui com o seu coração apertado, com o seu coração contrito, talvez você tenha passado a noite chorando, mas Jesus está aqui nessa manhã para te dizer: não chores. Imagina aquela mulher olhando Jesus falando com ela: não chores. Ela: como assim não chorar? Como que eu não vou chorar? Eu estou levando meu filho está morto nesse esquife. Como que eu não vou chorar? Só que Jesus é especialista em mudar causas. Jesus é especialista, irmãos, em quebrar as regras. Jesus não está preso à lei da física, Jesus não está preso às leis da natureza, Jesus não está preso à lei da química. Ele muda todas as coisas, Ele é especialista em quebrar as regras. A regra estava sendo quebrada, era para ela chorar, e Jesus estava dizendo: não chores. E o mais forte que Ele disse: não chores antes de realizar o milagre. Jesus estava dizendo: tenha fé, ainda que eu não tenha realizado o milagre. Não precisa mais chorar, não precisa mais chorar. Você está entendendo o que Jesus está dizendo nessa manhã? Continue crendo, continue acreditando. O milagre vai chegar, o milagre vai chegar, o milagre vai chegar, o milagre vai chegar. Ele abaixou, ele manda raça, não chores, não precisa chorar. É difícil, porque quando nós estamos passando por problemas e por dificuldades, é difícil não derramar as lágrimas. Você ouve palavras de consolo, você ouve. Você vai ouvir muita gente dizer assim: ó, vai nessa tua força, Deus é contigo, continua caminhando. Mas é difícil, porque ainda que as palavras sejam de conforto, ainda que as palavras sejam de consolo, a dor permanece. Ouvir de Jesus não chorar, para ela foi muito difícil, irmão, porque a Bíblia não relata se essa mulher tinha conhecimento de quem era Jesus. Só a multidão que seguia ele, que veio atrás dele. Jesus ainda não havia passado por Naim, ele estava saindo de Cafarnaum. Então não se sabe ao certo se a multidão que estava em Naim sabia quem Jesus era. E essa mulher falou: por que o Senhor está dizendo para mim não chores? Só que ele sabia quem ela era. Só que ele conhecia ela. Jesus sabia
chora mais. Até agora você sofreu, mas daqui para frente você não sofre mais. Até agora sua esperança havia acabado, seu sonho havia morrido, mas daqui para frente haverá esperança, daqui para frente haverá sonho, daqui para frente haverá sorriso, daqui para frente haverá felicidade. E calabachou. Jesus diz para ela: não chores. E depois ele toma uma atitude que também nenhum judeu tomaria. Jesus se aproxima do esquife, que traduzido significa caixão ou caixa, e toca na caixa, toca no esquife. E olha que interessante, irmãos, porque quando Jesus toca na caixa, os que estavam carregando o esquife pararam. Para imaginar a cena, para conjecturar a cena, era como se Jesus estivesse entrando na frente do cortejo fúnebre e tocado no caixão e dito assim: ó, daqui não continua mais, para. Ele interrompeu o cortejo fúnebre. Quem é que tem autoridade para interromper o cortejo fúnebre? Quem é que tem autoridade para parar um funeral? Ei, todas as vezes que Jesus se deparou com a morte durante seu ministério terreno, ele prevaleceu. A filha de Jairo não prevaleceu contra a morte, mas quando Jesus teve esse encontro com a morte, ele prevaleceu. Quando Jesus teve um encontro com a morte no cemitério, no sepultamento de Lázaro, Lázaro não havia prevalecido contra a morte, mas Jesus prevaleceu. Quando ele foi levado ao Calvário e cortaram a sua carne, curaram seus pés, as suas mãos e o sepultaram, ele prevaleceu. Eu vejo meus queridos nessa manhã. Não há nada impossível para ele, como foi dito aqui. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, não interessa se o processo está encaminhado. Para Deus nada é impossível. Para você parece impossível, mas para Ele não há nada impossível. Nem a morte pode detê-lo. Nas suas mãos está todo o poder. Ele pode, Ele consegue. Você não faz, mas Ele faz. Você não alcança, mas Ele alcança. Você não pode, mas Ele pode. Você não consegue, mas Ele consegue. Glória a Deus. Pararam! Ei! Jesus nessa manhã vai interromper esses processos que estão te levando para a derrota. Porque assim como ele interrompeu o cortejo fúnebre, Jesus está dizendo nessa manhã: chega, basta, eu vou parar agora, eu vou interromper agora os planos do diabo, que o diabo se levantou para te derrotar. Jesus vai interromper nessa manhã, Jesus vai parar nessa manhã, Ele vai dar um basta nessa manhã. Pararam, o cortejo fúnebre parou, Jesus interrompeu o cortejo. Ué, a multidão que estava lá atrás deve ter estranhado, parou por quê? Porque o cortejo fúnebre na época não parava. A viúva ia um pouquinho mais atrás, ou a parentela ia um pouco mais atrás, o caixão ia um pouco mais à frente com as pessoas que se transportavam, e o cortejo continuava a passos lentos. Só parava no local de sepultamento. Lá eles paravam e viam um corpo ser sepultado. Depois todo mundo seguia para suas casas. Só que quem estava lá no meio do cortejo fúnebre? A vida. A própria vida estava lá. Foi quando ele declarou: não chora não. Marta, você não está entendendo não? Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 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 É manhã de Deus ressuscitar sonhos. É manhã de Deus restaurar. Se você não sente mais a presença do Espírito Santo, Deus está dizendo nessa manhã: tenha vida.
texto que você vai ver, só ele tem esse poder. E chegando se tocou o esquife, e os que levavam paravam. E disse: jovem! Ele havia ressuscitado? Não. Mas é porque a voz dele, irmãos, tem esse poder. Só a voz de Jesus tem esse poder de alcançar todos os mundos, todos os âmbitos, tanto espiritual como material. A voz dele tem autoridade para ir até as profundezas do inferno e ordenar qualquer coisa, assim como no terra, no céu. E quando Jesus dá esse comando, é como se ele estivesse dizendo assim: espírito de vida, volta para ele; espírito de morte, sai. Porque foi antes do jovem ressuscitar. Ele disse: jovem. Ei, a mesma voz está aqui nessa manhã para trazer vida. Você precisa estar com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Jesus está dizendo: ainda há vida, ainda há vida, ainda há vida, ainda há vida. Você está pensando que tudo acabou, conforme essa viúva estava pensando. Jesus está dizendo: ainda tem vida aí. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus disse: jovem, levanta-te, e o defunto assentou-se e começou a falar. Aquele jovem que estava dentro daquele caixão sentou no esquife e começou a falar. Agora imagina a multidão que estava levando um jovem morto, vendo o mesmo jovem sentado e falando. Todo mundo espantado. Como assim? Esse jovem estava agora e é morto, está sentado aqui falando. É porque o Filho de Deus restaura todas as coisas. Tem gente que está achando que a tua vida está perdida. Tem gente que está achando que tudo acabou. Tem gente que está achando que o seu ministério está morto. Tem gente que está achando que para você não tem mais jeito. Mas daqui a pouquinho, quando Jesus te tocar, elas vão ver você novamente tendo vida. Elas vão ter que aceitar que Jesus está contigo. Elas vão ter que aceitar que Jesus é o teu Deus. Elas vão ter que aceitar que Ele te curou. Elas vão ter que aceitar que Ele te restaurou. Elas vão ter que aceitar que você está em pé de Deus. Elas vão ter que aceitar que você foi restaurado. Elas vão ter que aceitar que você continua caminhando. Elas vão ter que aceitar que Jesus é contigo. Mas essa não era aquela irmã que só vivia cabisbaixo, com o lar destruído, o casamento foi destruído, perdeu o emprego, agora ela está feliz, o casamento foi restaurado, está trabalhando. Esse irmão aí não é aquele que estava com o lar todo ruim, desempregado, agora ele está sorrindo. É porque Jesus tocou na vida dele. Irmão, Jesus toca na nossa vida, irmãos. Tudo se transforma. Aí depois dele ter ressuscitado o jovem, aí que vem uma boa parte. É porque a Bíblia vai dizer que ele pega esse jovem e entrega para sua mãe. Capítulo 14, 15, perdão. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Quem? Jesus. O mesmo Jesus que havia ressuscitado o jovem, agora pega ele pelas mãos, entrega para sua mãe. Você me deu ele morto, mas eu te estou devolvendo com vida. Você me entregou ele morto, mas eu vou devolver ele com vida. E é exatamente isso que Deus vai fazer nessa manhã. Está morto aí. Entrega para Jesus que ele vai te devolver com vida. Está entendendo? Não importa o processo. Você pensa que está morto, mas se você entregar nas mãos de Jesus nessa manhã, ele vai te devolver com vida. Ele vai te devolver com vida. Ele vai te devolver com vida.
ele se encontra com ela. Depois, ele cura a ferida. Depois, ele interrompe o cortejo fúnebre. Restaura aquilo que estava morto. Devolve com vida. E agora ele faz saber a toda a multidão que Deus havia visitado o seu povo. A história teria um fim diferente se Jesus não tivesse ido àquela cidade. Se Jesus não tivesse ido até as portas daquela cidade, seria mais um defunto, seria mais uma dor, seria mais uma mãe consolada. Por quê? Essa história se repete no Antigo Testamento. Naim ficava próximo às montanhas de Solém, aonde Eliseu havia sido usado para ressuscitar o filho de uma viúva. Assim como Elias também. A história só estava se repetindo no meio de Israel. E às vezes você acha que a bênção que você viveu há muitos anos atrás e as promessas que Deus fez para você não vão acontecer novamente. Deus está dizendo aqui, ó, vai se repetir. A promessa que eu fiz não está morta. Talvez no meio do caminho você tenha se desviado do propósito, e quando você se desvia do propósito, a promessa ela vai tardar. Por quê? Porque assim como Israel se desviou, se você se desvia do propósito de Deus, a promessa não tarda. Não é que Deus deixou de cumprir a promessa, mas é que você se desviou do propósito que Ele havia feito. Não era para Israel ficar dando voltas no deserto, era um caminho direto. Sai do Egito, passa pelas montanhas, chega à terra prometida. Mas o povo só fazia o quê? Só reclamava, murmurava. Reclamava, murmurava. Então aquilo foi desfazendo as promessas, foi tirando Israel do propósito de Deus. Assim era a nossa vida. Deus promete, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Se você não crê, se você sai do caminho, se você sai da promessa, ela demora a chegar. Se você murmura, se você reclama, ela demora a chegar. Então você tem que permanecer crendo no Senhor. Aquela viúva ia viver tudo de novo se Jesus não estivesse lá. Mas como o Filho de Deus estava no meio do caminho, Ele interrompeu todas as coisas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está contigo a todo tempo. Aleluia. Em nenhum momento Ele te abandona. É uma promessa que Ele fez. Em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo de manhã, Ele está contigo de tarde, Ele está contigo de noite, Ele está contigo na madrugada, Ele está contigo no local de trabalho, Ele está contigo na faculdade, Ele está contigo no colégio. Em todos os momentos Ele está conosco. Aquela cidade não seria mais a mesma, porque eles começaram a gritar e a jubilar e a cantar e a se alegrar, dizendo: Deus visitou o seu povo. E eu profetizo nessa manhã que Deus irá visitar essa casa. Deus irá visitar a baronesa. Há júbilo nessa manhã, porque todos vão ter que dizer, todos vão ter que cantar, todos vão ter que se alegrar, e todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus é o Senhor, que a baronesa tem a presença de Deus e que esta é uma casa de salvação. A presença de Jesus de manhã nesse dia.
Era muito difícil chegar no local de sepultamento para o discípulo falar: não é possível, eu acho que aqui não tem mais o que fazer não. Mas para Jesus, irmãos, a morte não é nada. Para Jesus, porque eu achava que para a minha vida, num determinado tempo, não teria mais solução. E Jesus mudou todas as coisas. Quando disseram para mim: Rafael, não vai dar não, Jesus disse: vai dar sim. Se o juiz disse para você que a causa está perdida, Jesus tem poder para dizer: não está perdido. Se o patrão diz para você: não tem emprego, Jesus está dizendo: tem porta aberta para você. Se o médico